Eu venho hoje falar com você sobre a missão de pregar o Evangelho. Eu quero falar sobre esta oportunidade que Deus tem nos dado. Eu, pastor Romero, tenho tido o privilégio de estar à frente de um ministério, pastoreando ovelhas, e tenho vivido e convivido com muitas situações onde há muitos questionamentos sobre o nosso ministério. Você que é pastor, você que é obreiro, você que é evangelista, diácono, e você também membro, você precisa entender e compreender estas coisas. O ministério que Deus nos deu é algo maravilhoso. É muito honroso para nós essa missão da pregação do Evangelho. Essa missão de levar a palavra de Deus, assim como Jesus disse, em Marcos, onde ele vai dizer: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho é algo maravilhoso, mas nós precisamos ter o cuidado de entender que as coisas de Deus são santas. Nós não podemos perder a santidade diante do Senhor. A palavra de Deus é um exemplo de santidade. É algo que nós temos que temer, obedecer e fazer segundo a vontade de Deus. A pregação do Evangelho é algo tremendo e valoroso, honroso para nós. Mas, ao mesmo tempo, ela também requer de nós temor, obediência, para estarmos na prática desta palavra, em obediência a Deus, para vivermos irrepreensivelmente, para que possamos dar bom testemunho, para que possamos ganhar a alma daqueles ouvintes, daqueles que nos ouvem, das ovelhas, aqueles que muitas das vezes estão observando a nossa vida, a nossa atitude e a nossa santidade, o exemplo, que nós temos que dar, devemos dar diante do nosso povo. Assim como pastor, eu tenho visto e tenho ouvido muitas reclamações de ministérios, de pastores, e eu até quero nesse momento falar aqui com você que eu não estou aqui para criticar o trabalho de ninguém, mas eu estou aqui para compartilhar com você esse exemplo, a qual Deus colocou no meu coração e a qual eu tenho visto e entendido que nós precisamos ter o cuidado para poder estar pregando o Evangelho. Se você é pastor, se você é obreiro e até membro, eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final para você compreender sobre o ministério e para que você saiba o que fazer no momento em que você não estiver vendo testemunho por parte da sua igreja, por parte do seu pastor, por parte do ministério. E você, que é pastor, obreiro, que tem a missão de levar o Evangelho, poder refletir sobre a responsabilidade que nós temos e também saber como lidar com aqueles membros que frequentam a sua igreja, para saber como lidar para estar ganhando a alma deles e estar os ajudando e sendo na vida deles um testemunho. Veja bem, eu quero pedir a você que nos ajuda, dê aí o seu like, deixa aí os seus comentários, não esqueça de comentar. Às vezes a gente tem visto que a pessoa até gostou do vídeo, mas acaba esquecendo, de deixar o seu like. E o seu like é importante para que o YouTube entenda que você gostou do conteúdo, para nos ajudar a estar aí pregando a palavra de Deus. Então, deixa aí o seu like e também o seu comentário. Eu quero falar com você porque nós temos recebido e visto muitas reclamações por parte de membros, pessoas desacreditadas do ministério e do pastoreio. Como eu falei no início, essa é uma missão gloriosa que nós temos da parte do Senhor, uma missão que nos foi dada, uma autoridade que nos foi dada para levar a palavra de Deus. Então nós temos que ter zelo, nós temos que ter
temor e obediência a essa palavra. Ao mesmo tempo que é uma missão gloriosa, é uma missão de responsabilidade também. Nós temos uma responsabilidade a qual nós não podemos acrescentar na palavra de Deus. Nós não podemos dizer, falar aquilo que Deus não falou. E também não podemos deixar de falar aquilo que Deus falou ao nosso coração. Então nós temos que ter muito cuidado, porque nós vamos prestar contas, do nosso ministério, nós vamos prestar contas das pregações, das palavras que nós ministramos no altar, ou até mesmo no YouTube, onde quer que seja. Veja bem, muitas pessoas têm reclamado e têm dito assim: olha, pastor, eu já não vejo mais santidade na igreja. Eu vejo muitas pessoas falando assim: olha, eu vejo os pastores mais preocupados com o número de membros na igreja, preocupados com quantidade do que com qualidade. Eu quero dizer para você que é verdade. Existem muitos pastores que estão preocupados com status, com crescimento da igreja e até mesmo da sua fama, do seu conhecimento como pastor. Às vezes ele quer ver a sua igreja cheia, é fato. Independente desse pastor ser um pastor de responsabilidade ou não, todo pastor, ele quer ver a sua igreja cheia, com intenção ou sem intenção. Agora, veja bem, há uma diferença entre aquele que tem o desejo de apenas ver a sua igreja cheia ou se preocupar em ter muitos membros, ou até como muitos falam, que eles estão de olho na oferta e no dízimo das suas ovelhas. Existe sim esses que infelizmente pensam assim e agem assim, mas tem muito homem de Deus, tem muitos pastores por aí que estão lutando, que verdadeiramente estão buscando fazer a vontade de Deus e não estão pregando só por dízimo ou oferta, não. Eu posso dizer isso para você. No meu ministério eu sempre falo com as pessoas que se ela vê isso, se ela tiver certeza do que está acontecendo, ela nos procure, converse conosco, porque se isso houver, eu mesmo aconselho ela a sair da igreja, porque já não está agradando mais a Deus. Então eu sempre falo com Deus para me ajudar no meu pastoreio, na minha missão, na autoridade que Deus me deu para pregar o Evangelho, para que eu faça isso com temor e obediência. Então eu sempre digo a Deus que se não for para fazer a vontade de Deus, se não for para obedecer a Deus, que Ele me tire do altar. E as pessoas que frequentam a minha igreja sabem muito bem disso. Eu falo para elas: se vocês verem mau testemunho na minha vida, vocês deixam de frequentar a minha igreja. Porque conhecereis a árvore pelos frutos. Então tem muitos membros que estão preocupados, estão dizendo assim, escandalizados: olha, o pastor, ele não tem sido um bom pastor, ele não tem cuidado das suas ovelhas, ele não está preocupado com as ovelhas, ele está preocupado com o dízimo dela, com a oferta dela. Ele tampouco se preocupa com o problema dos seus membros. O membro procura o pastor e o pastor não tem dado importância para ele. O meu conselho para você é o seguinte: se assim tem acontecido, o que você ainda está fazendo aí na igreja? Procure um outro lugar. A Bíblia diz: conhecereis a árvore pelos frutos. Não fique, não permaneça em um lugar que você não vê santidade, porque isso vai fazer mal a você. Isso não vai fazer bem a você agora. Preste bastante atenção. Observe e tenha certeza do que você está falando. Porque se você não estiver tendo certeza, se é só uma suposição, se é só um pensamento, cuidado. Porque não podemos julgar sem ter certeza, não podemos falar de julgar de forma alguma, a gente pode julgar. Mas não podemos levantar também um falso testemunho. Temos que ter cuidado com isso, muito cuidado, porque assim como tem o próprio Senhor Jesus alertou, para que tenhamos cuidado, não sejais vós enganados, a gente tem que ter cuidado para não ser enganado, porque existe aquele
que faz a vontade de Deus, aquele que cuida das suas ovelhas, aquele que luta realmente por temor a Deus. Mas existe também aqueles que não se importam. Mas quando você perceber que verdadeiramente o pastor não se importa, que ele não está se importando, não frequente mais essa igreja. Não vá mais a essa igreja. Assim como eu digo aqui para os meus membros, né? Eu digo meus no sentido do meu pastoreio, porque as minhas ovelhas pertencem a Cristo, elas não me pertencem. Mas assim como Deus me deu autoridade para pregar, eu me lembro muito da passagem de Abraão. Abraão foi considerado pai na fé. Então eu entendo que a minha igreja, a igreja de Cristo, é uma igreja onde eu pastoreio, eu tenho uma responsabilidade por essas ovelhas, assim como um pai na fé. Eu vejo as minhas ovelhas, as ovelhas de Deus, no meu ministério, como filhos na fé. Eu os trato assim, como filhos na fé. Eu tenho zelo, eu tenho cuidado, eu busco a Deus pelas ovelhas, porque eu entendo que essas ovelhas não são mercadorias. Essas ovelhas, elas são, almas espirituais que pertencem ao Senhor Jesus. Ele pagou um preço por elas. Por mais que eu sou pastor da igreja que eles frequentam, eu sou pastor dessas ovelhas, elas pertencem a Cristo. Então, muitas pessoas escandalizadas, desacreditadas, abandonando a fé por verem hoje o descrédito da igreja, porque às vezes o pastor tem um ministério de louvor, que para não perder aquele ministério de louvor, ele deixa o ministério de louvor louvando no altar, de qualquer maneira, às vezes está em pecado, às vezes o irmão está ali louvando a Deus, mas está em prostituição, e o pastor passando a mão na cabeça do erro, do engano, deixando ali exercer uma função a qual ele já não tem mais unção e nem autoridade de Deus para isso, mas o pastor às vezes, para não perder o membro, para não, de repente, perder a banda, para continuar tendo uma banda de louvor, permite estar ali no erro. Quero dizer para você que aqui na nossa igreja nós não aceitamos isso, porque nós entendemos que aonde há erro, aonde há esse descrédito com as coisas do Senhor, onde não há santidade, ali Deus não opera, ali Deus não se agrada. Deus dá um exemplo em 2 Timóteo, na palavra de Deus, capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Olha, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos manejar bem a palavra, ter conhecimento da palavra. Para pregar a palavra, nós temos que ter o cuidado, o zelo, buscar conhecimento de Deus, entendimento, sabedoria e andar no temor e em obediência. A palavra de Deus diz que o homem de Deus tem que ser irrepreensível, que o homem de Deus tem que ser homem de uma só mulher, e a gente não pode deixar de cuidar do nosso ministério, tendo zelo, tendo cuidado e tendo o testemunho para que os que nos assistem sejam alcançados, sejam almas salvas. Há muitas pessoas desacreditadas porque muitos têm visto uma forma, um mau testemunho dentro da própria igreja. Há pessoas que dizem assim, há pessoas fazendo dentro da igreja aquilo que o ímpio lá fora não tem coragem de fazer. Olha, eu não aceito, eu não admito esse tipo de coisa na nossa igreja. E você que é pastor não deve aceitar, não deve admitir isso na sua igreja. Porque ainda que você pastoreie essa igreja, assim como eu pastorei a minha igreja, esta igreja de Cristo, essas ovelhas são de Cristo. E a Bíblia diz, ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Agora, você que me assiste nesse momento, quero falar para você sobre aquilo que Jesus diz em João 15, que Ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos. Aquele que está ligado em Cristo, aquele dá muito fruto. O que não dá, Ele corta. Tem muitos ministérios sendo cortados
Tem muitos ministérios sendo visitados, aonde que Deus está limpando, varrendo a sujeira da igreja. Tem muitas pessoas que estão hoje não dando fruto, não conseguindo dar fruto, porque estão sendo cortadas do ministério, sendo, assim como Oséias 4:6 fala, o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o meu conhecimento, eu também rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, e também rejeitarei os teus filhos. Veja bem, tem muitos ministérios sendo visitados, aonde que Deus já rejeitou aquele servo, ou aquela banda, ou até mesmo aquele membro que está ali e não pretende dar fruto, não se arrepende e não busca andar em santidade. Então veja bem, conhecereis a árvore pelos frutos. Se você tem visto que não tem fruto, os frutos, vamos colocar assim, porque não é um fruto só, mas frutos da vontade de Deus, se a igreja não está dando fruto, se a vida do pastor não dá fruto, eu digo a você, não fique nesta congregação, ainda que seja a minha aqui. Se você está aqui e você vê que nós não temos testemunho, que nós não damos testemunho, você não deve mais estar congregando, porque nós temos que congregar, nós temos que buscar a Deus em santidade. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas, mas é lugar de pessoas que desejam buscar arrependimento e nova vida, vida de santidade diante do Senhor, que o adore em espírito e em verdade. Então, vamos estar atentos, porque tem muita gente desacreditada da palavra de Deus, por causa do mau testemunho que tem acontecido dentro das igrejas. Mas lembrando mais uma vez, não são todos os pastores. Não são todos. Tem muitos pastores trabalhando por aí, trabalhando sério, trabalhando com temor. Não julgue todos os pastores por alguns que não têm compromisso, por alguns que pensam apenas no material, que pensam em dízimo ou em oferta, assim como nós ouvimos, assim como nós temos ouvido muito, e é o que a maioria das pessoas batem muito. Pastor, só quer o teu dízimo, o teu dinheiro. Primeiro, dízimo e oferta não é algo de pastor. Se ele roubar o dízimo, tocar na oferta, isso não é problema nem do membro e de ninguém, é dele e Deus. Por quê? Dízimo e oferta é algo que Deus instituiu para quê? Para a manutenção da casa de Deus. Então, o dízimo, a oferta, Malaquias fala sobre isso, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, assim como eu falei que dízimo não é coisa de pastor, mas dízimo e oferta é algo que é para ser usado na manutenção da casa de Deus, é o que sustenta a casa de Deus. Dízimo não é coisa de pastor. A Bíblia diz, em Malaquias, que o Senhor diz que o povo se afastou dele e ele diz, tornai-vos para mim. E dizeis, em que tornaremos para o Senhor? E Deus vai falar exatamente do dízimo e da oferta. Deus diz, eu sou o Senhor e não mudo. Deus não mudou. Tem pessoas que falam que dízimo era só no Antigo Testamento. Veja bem, dízimo no Antigo Testamento era usado para quê? Para sustentar a igreja. E hoje, quem sustenta a igreja nos dias de hoje? São os dízimos e as ofertas. Não tem ninguém em particular que banca a igreja, ou Deus manda ali uma maleta dizendo aqui está o dinheiro da despesa da igreja. Não, Deus conta com a fidelidade dos seus. Então, dízimo e oferta é para a manutenção da casa do Senhor, da pregação do Evangelho. 2 Coríntios 9 também fala isso. E eu quero aqui estar falando para que você entenda e não tenha maus olhos, achando que é o pastor que esteja de olho no teu dízimo, na tua oferta. Se ele não faz, não administra bem isso, aí não é outro problema, é problema dele, mas nós precisamos entender, e principalmente você, membro de uma igreja, você deve estar atento como funciona a tua igreja,
com sinceridade, com santidade. Se isso não existir, não congregue, mas se existir, seja firme, continue congregando e buscando ao Senhor, porque Jesus está às portas. Então é isso aí, que Deus lhe abençoe.